Olá e bem-vindo a mais uma aula de cálculo numérico em Julia. A aula de hoje é a continuação da aula passada de matrizes e eliminação gaussiana, então é imperativo que você assista a aula passada. Na aula passada a gente fez uma introdução sobre matrizes em Julia, armazenamento, custo de operações, e a gente também falou sobre a eliminação gaussiana em si. A gente fez um código para a eliminação gaussiana. A aula de hoje começa fazendo uma revisão básica do que a gente fez na aula passada, do finalzinho, e a gente vai fazer a resolução do sistema triangular. Então, na aula passada a gente implementou essa função elin_gauss exclamação AB, que modifica a matriz A e o vetor B, fazendo a eliminação gaussiana. E a ideia era que a gente andava em cada uma das colunas da matriz, marcava aqui quais as colunas que a gente ia modificar para eliminação, andava para todas as linhas abaixo da diagonal, calculava o M e J, fazia a eliminação da linha I, atualizando essencialmente todas as colunas além da diagonal, além da coluna J, marcava o elemento A e J com 0, que era o valor que a gente sabia que tinha que ser, se essa conta for possível de fazer, e também fazia a mesma conta do que essa eliminação aqui para o vetor B, e você pode imaginar que você está fazendo a eliminação da matriz aumentada AB. Não retorno nada nessa função, porque a ideia é que ela modifique A e B de entrada. Então, tendo feito isso, eu fiz um exemplo com a matriz A aleatória e um vetor B, cuja solução deveria ser o vetor de uns. Então, ele foi criado de modo que B é igual a vezes o vetor de uns, então o sistema AX igual a B tem que dar solução X igual ao vetor de uns. Quando eu faço a eliminação gaussiana aqui, pode ver que a matriz resultante é uma matriz triangular superior. E quando eu resolvo A barra B, ele continua sendo a solução vetor de uns, dentro de uma precisão. Ok? Então agora a minha questão é como é que eu resolvo o sistema triangular com essa matriz triangular e esse vetor B aqui. Então vamos lá, vou resolver o sistema triangular superior. Então, para resolver o sistema triangular superior, vamos escrever o sistema primeiro. Você tem alguma coisa dessa forma. E aqui, só porque eu quero deixar ele um pouquinho mais organizado, eu vou fazer assim. E o que eu quero chamar a atenção aqui é o que é fácil de resolver nesse sistema. Então, a primeira equação é exatamente a mesma equação original, se você não tiver feito nenhuma mudança de linhas. A gente não fez ainda. Então, ela é exatamente a mesma equação. Então, ela é tão difícil quanto a primeira. A segunda equação tem uma coluna a menos, então seria mais fácil de resolver a priori. E isso vai se repetindo até a última coluna, que tem exatamente um elemento que eu não conheço. Isso quer dizer que eu posso simplesmente isolar esse elemento. Eu posso isolar passando esse UNN dividindo. Então, o XN é exatamente BN sobre UNN. Lembrando que a gente está supondo que essas operações são todas possíveis e o sistema permite que eu faça todas essas contas. A gente vai se preocupar com isso depois. Mas se eu sei resolver esse XN, eu posso substituir ele no sistema, de modo que todos os elementos vão ser atualizados, todas as linhas vão ser atualizadas. A minha linha xn, ela essencialmente é substituída por esse elemento aqui. Xn, que é Bn sobre o Nn. O 2, 2 tem a mesma situação acontecendo. Vai ser um B, aqui é B1, tá?
menos o 2n xn, continua sendo igual a bnn sobre o nn. E aí, conforme eu vou descendo, o último elemento que eu não sei, última equação não resolvida, passa a ser a penúltima equação que eu tinha até então. O n menos 1n xn. Beleza? Então eu fiz isso, eu consigo resolver esse sistema. Eu consegui resolver, achei uma pessoa, o xn, substituir e eu fiquei com um sistema que sobrou. São essas n menos 1 incógnitas com n menos 1 equações. Só que eu consigo agora resolver o xn menos 1. Eu consigo isolar ele e substituir em cima. Então, se eu isolar o xn menos 1, eu tenho xn menos 1 igual a bn menos 1 menos o n menos 1 n xn menos, e agora, menos não, desculpa, dividido, e agora eu tenho o n menos 1 n menos 1. Repito, jogo lá para cima ele, substituo em todas as colunas, jogo para o lado direito, e agora eu tenho xn menos 2. E eu consigo fazer isso para todos os vetores. Então, a ideia aqui seria que o xn menos 2 vai ser bn menos 2 menos o n menos 1 n 2 xn menos o n menos 2 n menos 1 xn menos 1 dividido por o n menos 2 n menos 2. Porque era, eu vou marcar aqui, a enésima menos 2, a n menos 2 ésima linha, e aqui está ela em todas as posições de linha. E a coluna n eu marquei, que eu sei, e n menos 1 eu também sei. Então eu vou fazendo isso de trás para frente, essencialmente, isso eu tenho uma equação geral. A jésima coluna é o jésimo b, subtraído de todas as colunas posteriores que eu calculei. Então, as colunas posteriores são as colunas do j mais 1 até o final. A linha atual, coluna k, e o xk que eu já calculei. Isso dividido pelo elemento de diagonal JJ Jameson. Ok? É só isso. Essa é a única coisa que eu preciso calcular. Eu só, obviamente, preciso estar atento à ordem, que a ordem tem que ser n menos 1 até a primeira. É isso. Isso é a resolução do sistema triangular, simplesmente. Ok? Então, dê uma boa olhada para isso, que agora a gente vai implementar aqui em a função resolve trisup. Então, eu vou receber aqui uma matriz U e um vetor C, tá? Então, aqui é o sistema UX igual a C. Eu gosto de mudar de nome as coisas, porque eu sou desses. E aqui eu vou receber a minha matriz U e eu quero ter certeza que ela tenha dimensões iguais. Inclusive, eu vou escrever um pouquinho mais agradável, que se as dimensões não forem iguais, eu quero fazer um erro. Dimensões de U devem ser iguais. Okay? Lembre-se de erro das primeiras aulas que a gente fez. Então, as dimensões têm que ser iguais. A eliminação, não necessariamente eu preciso disso. Eu posso sair fazendo eliminação sem ter essa propriedade. Apesar de eu não ter tratado todos os casos ainda. Eu fui fingindo que era tudo bem, que dava para fazer. Mas na prática não é bem assim. E aqui, no entanto, eu preciso que ele seja quadrado. Senão não tem solução esse sistema. Ou pelo menos não tem uma única solução. E aí é muito mais complicado. Beleza, vamos lá. Eu agora vou criar um vetor de tamanho n. Não era para ter dado Shift Enter. E da coluna n até a primeira. Então, note aqui eu estou começando na coluna n, andando de menos 1 em menos 1, ou seja, de 1 em 1 para trás, até o 1. Então, essa coluna n ela vai ser o vetor xj, né? Ele vai ser, deixa eu escrever a fórmula e depois a gente calcula, o bj menos um somatório de k, depois eu falo quem, de ujkxk. Então aqui, como é Júlia, eu poderia fazer essa conta desse somatório em uma linha só. Mas como eu já falei em outras situações, a gente quer ser um pouco mais
tradicional. Então aqui para fazer essa conta e depois dividir por o JJ, eu vou começar falando que o XJ é BJ, vou fazer um K de J mais 1 até o final e vou subtrair o JK vezes XK do XJ e no final disso tudo eu divido meu XJ por o JJ. Como eu acho bonito deixar isso daqui, eu vou deixar como um comentário. Recomendo deixar uns comentários quando você está abrindo um for, principalmente quando você está aprendendo as coisas, tá? Aqui você pode tentar fazer assim, se você quiser realmente ser pedante, ou pelo menos chato, para deixar ele super frescurinha, tá bom? Então vai um somatório K de J mais 1 até N, tá? Espero que vocês estejam enxergando nesse tamanho de fonte, mas bem frescurinha mesmo, porque é legal. Então chegou no final, XJ dividido por JJ, e aí você vai lá e fala, olha, a solução é esse J aqui. Vamos testar? Resolve o sistema com o AB que eu te passei, dá o vetor de uns. Note que esse vetor de uns aqui, ele não tem os mesmos erros que este vetor de uns aqui, mas ele tem ainda o mesmo valor uns dentro de alguma precisão. Então aqui, se eu cortar em 12 casas decimais, alguma coisa assim, 14 casas decimais, ele vai continuar sendo o vetor igualzinho ao outro. Beleza? Isso é importante. Por enquanto a gente vai ignorar quão próximo da solução eu posso esperar que ele esteja. Isso é mais uma questão de análise numérica. Mas aqui a gente está falando que, olha, tá próximo o suficiente. Estamos felizes. Beleza? Então olha só que fácil foi. A gente fez a eliminação gaussiana aqui em 6, 9, 13 linhas, menos de 15 linhas, e aqui menos de 15 linhas a gente acabou fazendo outra parte. Eliminação gaussiana para matrizes densas é razoavelmente fácil. Agora a gente vai falar dos detalhes que deixam mais interessante esse assunto, e a gente vai falar um pouco sobre pivoteamento de linhas, tá? Então a primeira coisa que você percebe aqui é que nesse código eu não uso em momento nenhum eu uso o valor da diagonal abaixo de J. Obviamente porque elas são todas zeros, eu não tenho nem o que fazer. Mas você vai notar que na aula passada eu falei que esse cara que eu fiz aqui, essa conta que eu fiz aqui, se eu tirar o B daqui e deixar para fazer depois, eu posso refazer a mesma conta só sabendo M e J. Então, uma maneira de fazer a conta depois é guardar os M e J. Então, se eu souber todos eles, souber qual cada um deles, não, eu tenho que saber quem que é o I, o J e o M correspondente. Então, eu preciso saber todos os M e J. Se eu souber eles, basta fazer esta parte da conta depois e vai continuar funcionando. Então isso funciona para alguns métodos. Por exemplo, tem um método de achar autovalores que consiste em resolver um sistema, pegar a solução do sistema e jogar como novo vetor do lado direito. E aí você resolve um novo sistema onde a solução do sistema foi para o lado direito. Então é como se você está resolvendo o sistema e atualizando o lado direito. Resolve o sistema, atualiza o lado direito. Resolve o sistema, atualiza o lado direito. Tá? Essencialmente, eventualmente, o vetor que você está resolvendo e o vetor do lado direito vão ser proporcionais um ao outro, que é exatamente a ideia de alto valor, de alto vetor, quer dizer. Então, essa é uma situação que você quer resolver vários sistemas, mas você não tem todo o vetor, todos os caras do lado direito que você vai resolver. E fazer essa parte da conta aqui, calcular esse cara aqui e fazer isso daqui, é caro. Vamos relembrar quantas operações que eu estou falando que isso aqui é caro? Então, olha só, eu estou fazendo N operações aqui, e aqui eu estou fazendo M menos J operações. Aqui eu faço uma, e aqui, por enquanto, você pode ignorar, porque a gente está considerando só a eliminação. Aqui, no entanto, é onde eu faço um monte de operações. Eu tenho o número de colunas aqui, vezes
e aí um monte de menos. Então eu estou fazendo uma para o menos e uma por vezes para cada uma dessas colunas. Então são n menos j operações vezes 2 mais 1. Ou, para simplificar, para a gente não sofrer, é a ordem de n operações aqui, mais ou menos. Faço um for aqui no m, n vezes m, e faço um for no j, n quadrado vezes m. Ou seja, é uma operação de nível 3. Só que se eu tiver o mj calculado aqui, veio Jesus, colocou o mj na minha mão. Falei assim, toma todos os mj's aqui, Abel, e multiplicai-os. Alguma coisa do tipo. Ele veio e falou, toma aqui, vai calcular só o b, para você resolver o sistema. Aqui, para calcular o b, eu tenho n vezes m, mais ou menos, operações. Então, eu tenho uma operação de nível 2, de ordem 2. Lembra do BLAS que a gente falou disso? Então, no BLAS, a gente viu que resolver um sistema triangular é uma operação de nível 2. E calcular a eliminação gaussiana é uma operação de nível 3. Então, se você tem uma matriz que é 1000 por 1000, e você tiver 100 sistemas para resolver, você tem 100 sistemas, você tem que resolver todos eles separadamente, vale a pena você fazer uma eliminação gaussiana e resolver 100 sistemas triangulares posteriormente, tá? Do que você fazer 100 eliminações gaussianas, vai ser muito mais caro. Então, beleza. E aí a outra parte é, e resolver o sistema triangular superior é caro? É exatamente o mesmo custo que você fazer a parte do B. Você tem n vezes n quadrado, tá? Nível 2, essencialmente. Então é uma outra operação de nível 2 também. Beleza? Ok. Aí a gente falou que guardar o mj era interessante para fazer essa operação aqui em outro momento. A questão é onde que eu vou guardar? Bom, todos esses zeros aqui que eu criei, em vez de guardar como zero aqui, eu posso colocar exatamente o m e j nesse local. Então eu estou economizando a memória também. Isso é importante. Eu economizo a memória. E aí na hora que eu estou aqui, eu nunca uso a parte da memória que eu mexi. Tá? Eu nunca uso a parte da memória que não faz sentido para a matriz do ponto de vista original. Eu só estou usando a parte da memória que realmente eu fiz a conta aqui. Essa parte da memória que vai estar guardando M e J não vai ser usada. Então esse sistema aqui, se a minha matriz A fosse toda porcaria do lado de baixo, ele não ia perceber. Então eu posso criar um resolve triangular que faz exatamente isso. Uma eliminação gaussiana, quer dizer, que faz exatamente isso. Então Elingaus A. Vou copiar aqui. Tá, inclusive vou copiar tudo que eu já vou mudar o help. Modifica A fazendo eliminação gaussiana e guardando M e J. Só para matrizes quadradas, porque eu não quero entrar nesses detalhes por enquanto. Então vamos fazer aqui esse mesmo if. Se não for igual, eu quero que você dê erro e mude tudo para N. É, só aqui. Okay? Mude tudo, é só um lugar. Aqui ele vira M e J. O único local onde ele vira M e J é aqui. Estou guardando a minha matriz e não tem mais vetor B. Aqui também esqueci de remover o vetor B. Só que agora eu preciso fazer uma aplicação do M e J. Então, aplica Gauss em B. Ok, aplica Gauss não é um nome muito bom, né? Mas faz a eliminação gaussiana guardada em A. Faz a eliminação gaussiana em B usando os M e J guardados em A. Pronto, Elimin-Gauss vira aplica, não tem como autocompletar ainda, em B.
Mesma situação com dimensões de A. Faço isso, não preciso desse vetor calls. Esse M e J é o A e J. E é só isso que eu preciso. Desculpa, a parte que eu preciso não está aqui. MJ é A e J e remove. E aplica Gauss em B. Então vamos fazer isso. Vamos fazer essa brincadeira. Cria uma matriz 5 por 5. O vetor B é o vetor solução. Elimine Gauss em A. Tá? A minha matriz A agora é isso aqui. Note, aqui eu tenho esse cara de cima. Eu não mostrei a matriz original, né? Tá toda preenchida, aí você fala, não funcionou. Mas funcionou, quer dizer, espera-se que funcionou, porque eu não fiz modificação nenhuma no código, né? Só que ele guardou os M e J aqui embaixo. Então, fiz essa eliminação gaussiana, aplica em B, tá aplicado, o B tá aqui, foi modificado. E por fim, resolve trisup AB. E ele resolve. Ok? Minha matriz A teve toda a sua memória economizada, não gastei memória nenhuma mais. Lembre-se que a gente está falando da época de mandar gente para o espaço com menos memória do que você tem no seu celular hoje, tá? Então, toda a memória é sagrada. Você tem que guardar a memória como se ela fosse feita de... Eu não vou nem falar ouro, porque seria mais preciosa do que ouro ainda, tá? Ela é extremamente preciosa, então a gente não pode sair gastando à toa. Inclusive aqui você viu que eu fiz M e J igual a isso. Na prática eu posso até ir direto esse A e J aqui. Mas como a gente não quer ficar escondendo tanto assim o código, eu preferi deixar, tá? Na prática você não precisa fazer essa modificação aí. Você pode economizar um pouquinho mais, mas o grosso é essa parte aqui. Legal? Matriz A não funciona mais como matriz. Não vá tentar usar a matriz A, fazer A vezes B. É inútil. Essa matriz agora não funciona mais. Tá bom? Ela não vai mais dar certo você fazer conta com ela. No entanto, eu vou deixar aqui uma coisa que eu vou mostrar depois. Existe uma maneira de você reutilizar a matriz A como se ela tivesse todos os elementos originais. Isso é, imagina que você quer calcular A vezes X para descobrir se ele realmente está próximo de B, tá? Você pode querer fazer assim, eu fiz aqui a solução A vezes ones está próximo de B, tá? Então se você fizer ele não vai estar, porque o meu B está todo destruído. Menos a primeira linha, né? Como a gente falou, a primeira linha não é modificada. Então o meu A está completamente diferente do original e o meu B também. Mesmo que eu guarde os originais, então eu vou fazer aqui A orig, B orig igual a uma cópia do A e uma cópia do B, tá? Eliminação gaussiana no A, no B, resolve o sistema, faz a conta A orig e B orig. No caso eu precisava muito da matriz A ainda. Isso. Não consigo. O B orig que interessa, né? Não consigo fazer a conta, porque a matriz A não tem mais as informações originais. Aqui eu dupliquei a memória de A, mas não. Eu obviamente não vou querer duplicar a memória de A, só de B. Tá bom? Então, A não pode ser usada diretamente mais. Precisa de um códigozinho para você fazer essa conta. Não vou dizer ainda qual que é esse código. Talvez você tenha percebido já mais ou menos qual que é o código. Vou deixar para um futuro próximo. Beleza? A segunda coisa extremamente importante é a seguinte. Isso daqui vai refletir já o assunto posterior, que é de mudança de linhas. Pivoteamento, se chama. Essa conta que eu fiz, ela assume que eu possa fazer a eliminação em todos os passos. Tá? E qual que é o problema? O problema é o seguinte. Eu tenho aqui uma divisão pelo elemento AJJ da diagonal. Tá? Então, na primeira pessoa
é a pessoa 1, 1 da diagonal. E aqui na resolução, eu divido pelo elemento UJJ, que é a pessoa da diagonal, de novo, só que agora atualizada, a diagonal que eu calculei no final de tudo. Então, na hora de fazer essa conta, eu preciso que esse cara não seja zero, tá? Se eu conseguir fazer a conta, o cara que sobrou, com certeza não vai ser zero, então essa conta vai funcionar. Só que eu preciso que esse daqui não seja zero, senão ele não funciona. Então, esse código, ele está arriscando dar tudo errado. Aqui um exemplo, se eu fizer com a matriz 0, 1, 1, 0. Essa é só a matriz diagonal, tá? Só que eu peguei as duas linhas da diagonal e mudei. Se eu fizer a eliminação gaussiana com essa matriz, a matriz resultante é toda perdida. Então eu preciso fazer alguma coisa com essa matriz para que dê certo. A pergunta é, qual que é a minha esperança desse código original funcionar sem que eu tenha que fazer essa modificação? Então tem um teorema para isso. Então, um teorema. Se o determinante de A, e aqui eu vou usar uma notação que é usada nos livros, principalmente os mais antigos, para fazer as contas. Na verdade, eu vou usar uma notação levemente diferente. AKK for diferente de 0 para todo K. Então, a eliminação gaussiana funciona. Uma observação. Observação nessa cor ficou meio ruim de ver. Vou usar esta cor aqui. Observação. AKK é a matriz que vai das linhas 1 a K e das colunas 1 a K. Beleza? Então tem um teorema dizendo que em algumas situações é possível fazer essa eliminação gaussiana sim. Tudo bem? Na prática a gente vai querer fazer alguma outra coisa. E aí tem um teorema que diz que é muito mais simples, que se for possível, se tiver uma solução única ao sistema, é possível fazer a eliminação gaussiana, desde que você faça a mudança das linhas de uma maneira a não ter zeros nas diagonais. E é isso que a gente vai falar agora. Pivoteamento. Ok? E eu vou colocar aqui parcial ou de linhas, que é o nome correto desse tópico. A questão de pivoteamento de linhas, a gente fala pivoteamento, tá? Você escolhe um pivô para ficar na parte principal, você faz a mudança de linhas para que isso aconteça. A questão de pivoteamento tem dois objetivos. O objetivo claro é esse. Imagina que eu tenho aqui o sistema 0, 1, 1, 0, que é um sistema com a matriz diagonal, só que eu mudei as linhas. E aqui não faz muita diferença qual que é o lado direito, porque é perfeito, esse sistema é ótimo, é o melhor sistema do mundo, tirando o fato de que eu coloquei nas linhas na ordem ruim, entre aspas. E esse sistema, se eu fizer uma única operação chamada troque a linha 1 com a linha 2, ele já fica muito melhor, certo? Ele já resolve meu problema. Eu queria fazer um checkmark, mas ficou horrível. Ele já resolve meu problema, tá? Isso daqui já me leva ao sistema 1, 1. x1 e x2 não mudam, porque eu só estou mudando a ordem das equações, não das variáveis. E aqui, só para ficar diferente, eu vou colocar 1, 2. Vou colocar 2, 1. Ele já resolveria, tá? Então, esse é o motivo mais importante, digamos assim, de fazer eliminação. Mais importante não, esse é o motivo mais teórico de se fazer mudança de linhas, de fazer pivoteamento de linhas. Mas existe um motivo mais prático, um motivo numérico para você fazer isso. E eu vou mostrar com um exemplo, tá? Que é o seguinte, imagina que você tem a matriz epsilon 100
1 epsilon. E você vai resolver o sistema com o vetor do lado direito sendo exatamente o vetor de uns. 100 mais epsilon e 1 mais epsilon. Então a solução é o vetor de uns, beleza? Vamos jogar lá para ver o que acontece. Então lembrando que a gente está usando esse esqueminha aqui de usar ele em Gauss, aplica Gauss em B e resolve trisup, por motivos. Então eu criei aqui o sistema. Vamos falar quem que é epsilon primeiro. Epsilon vai ser o vetor 10 a menos 6, que é um valor bom. 10 a menos 6, 100, na linha de baixo 1 epsilon. O vetor B é A vezes 1, 2. Então aqui, só para mostrar, o vetor B ele realmente tem um 100.000001, tá? Ele realmente aparece. Então, não foi perdido para precisão esse epsilon. Esse epsilon está ali. Então, fiz isso, vou usar. Deixa eu até pensar o que eu vou usar aqui para eu manter. Vou usar o resolve do jeito que eu tenho mesmo. Ele em Gauss, A, aplica em B, e aí resolve trisup em A e B. Se você usar isso daqui, você vai ter um sistema com a solução quase lá, como era de se esperar. 0,99999997. Só que conforme você diminui esse valor aqui, pior fica a qualidade do meu sistema, da minha solução. Tá? Então tá vendo que não é simplesmente porque eu estou resolvendo o sistema com eliminação gaussiana que a solução vai ficar boa. Então eu vou fazendo e conforme eu vou diminuindo esse valor, tipo 10 a menos 2 sendo um valor que eu acho muito bonito, porque fica horrível, vai ficando pior a qualidade da minha solução. Então essa precisão não é baseada no valor máximo aqui, por exemplo, ou valor mínimo simplesmente do meu sistema. Porque se eu fizer um outro sistema, que é exatamente esse sistema com a ordem trocada, ele resolve direitinho. Então não é só porque... Desculpa. Não é só porque eu tenho o valor 100 e o valor epsilon, que eles são muito distantes um do outro, então a qualidade numérica está muito... Não é só por isso. A ordem das operações faz diferença. A gente já falou isso na primeira ou segunda aula. A ordem das operações faz diferença do ponto de vista numérico. Não vale mais que você pode fazer em qualquer ordem, você vai ter o mesmo resultado. Você perde precisão. Então aqui isso acontece também. E eu vou mostrar mais ou menos o que estaria acontecendo em alguns detalhes, sem sofrer demais também. Então aqui quando eu vou fazer a eliminação, eu só tenho que fazer uma eliminação, que é calculando o M21. O M21 é 1 sobre epsilon. Não perdi nada aqui, tudo bem. Quando eu faço L2, recebe L2 menos 1 sobre epsilon L1. Eu estou fazendo 1 epsilon, que é a linha 2, menos 1 sobre epsilon vezes epsilon 100. Isso daqui vai ficar 1 menos epsilon. Não, 1 menos 1. E epsilon menos 100 sobre epsilon. Beleza? Eu esqueci de colocar o vetor B do lado direito aqui. Aqui a linha 2, 1 mais epsilon. E aqui é a linha 3, 100 mais epsilon. Então aqui vai ficar isso daqui tudo. E aqui 1 mais epsilon menos 100 mais epsilon sobre epsilon. Então vamos ver quanto é que a linha 2 ficaria. Ficaria, obviamente, um zero, que a gente conhece e gosta. Epsilon menos 100 sobre epsilon. E 1 mais epsilon menos 100 mais epsilon sobre epsilon. E vou deixar assim por enquanto. Isso quer dizer que o meu sistema ficou epsilon 100, 0, epsilon menos 100 sobre epsilon,
E do lado direito ficou 100 mais epsilon. E 1 mais epsilon menos 100 mais epsilon sobre epsilon. 100 mais epsilon não tem problema. Funciona de boa. Então, 100 mais epsilon sobre epsilon, a priori não vai ter problema também. Ele vai até provavelmente funcionar de boa. Então, isso daqui vai dar certo. Menos 100 sobre epsilon, menos 1, corta, corta, exatamente epsilon menos 100 sobre epsilon. Tudo bem? Então, a conta que é resultante desse lado direito é a mesma conta que é resultado do lado esquerdo. Acontece que epsilon menos 1 sobre epsilon, vamos mostrar aqui, 100 sobre epsilon, desculpa, é 10 a 14. Então, epsilon menos 100 sobre epsilon é igual a menos 100 sobre epsilon. Epsilon não existe. Então, isso daqui, na verdade, é o sistema epsilon 0, 100, menos 100 sobre epsilon, porque ali morreu, 100 mais epsilon, menos 100 sobre epsilon. O epsilon é muito pequeno em relação ao seu inverso. O epsilon, isso passa a ser verdade a partir de um epsilon igual a 10 a menos 8, eu acho. Talvez 10 a menos 7. Tá? Então, isso aqui é verdade. Na hora de resolver o x2, ele fica exatamente igual a 1, como vocês viram. Na hora que eu mostrei os exemplos, ele realmente funciona, porque os dois lados são iguais. E na hora de resolver o x1, eu fico com epsilon 1 x1 igual a 100 mais epsilon menos 100 sobre epsilon. E é isso. E essa conta aqui, que deveria ser exatamente epsilon, ela tem um errinho que dá 100 sobre epsilon. Não, não é isso. Estou fazendo tudo errado. Ou não. Não é isso mesmo. Eu sempre me perco na hora de fazer essas contas. É o motivo que eu evito fazê-las. 100 sobre epsilon x1 que eu substituo em cima, fica 1. Isso. Então, 100 mais epsilon sobre epsilon, esse x2, inclusive, deixa eu ver se ele é exatamente 1 mesmo. É exatamente 1 mesmo, olha aí. Então, na hora que eu faço... Então, na hora que eu faço essa conta de 100 mais epsilon menos 100, aqui ele tem a continha tradicional dele que a gente faz, que fica mais ou menos aproximado. Com esse menos 100, ele dá um epsilon mais um errinho, certo? Mais um ruído. Sobre epsilon, que é um valor pequeno, então isso vira epsilon mais um ruidão. Beleza? E esse ruidão é da ordem de 1 sobre epsilon. Tá? Ou alguma coisa do tipo. Na verdade, não é da ordem de 1 sobre epsilon, mas ele é proporcional a 1 sobre epsilon, porque aí ele vai ter um valor original do erro, que é da ordem do epsilon da máquina, e aí sim ele piora. E o problema disso tudo talvez eu pudesse ter resumido isso, quem sabe um dia eu resumo. O problema disso tudo é que eu estou dividindo por um valor muito pequeno, e como a gente já viu quando eu falei em aproximações numéricas lá na aula 2 ou 3, dividir por um valor pequeno, principalmente quando eu tenho uma subtração em cima de valores muito próximos, é ruim. É sempre ruim, mas nesse caso é ainda pior, por causa do lema da derivada. Então a gente não quer fazer isso. Então quando eu mudo a ordem, eu tenho essa ordem aqui. Cadê meu sistema original? Aqui. Quando eu mudo a ordem desse sistema e coloco o 1 em cima, eu vou estar dividindo por 1, que é legal, é gente boa. Então, essa é a motivação para a regra de pivoteamento parcial.
E a regra de pivoteamento parcial é colocar na diagonal o maior elemento da coluna. É mais exato, o maior elemento em módulo da coluna. Então, maior elemento da coluna em módulo. Beleza? Então, agora o nosso pivoteamento ele é um pouquinho diferente. O nosso pivoteamento é para cada coluna. Eu vou primeiro achar o pivô. Então, pivô. Então, eu preciso achar quem nessa coluna é o cara de maior valor. Então, quem que é o K? Quem vai me dar o valor máximo. Tá? O K pode ser o elemento J, como pode ser qualquer um dos posteriores. Do KJ em módulo. Ou seja, eu estou andando na linha, todo mundo abaixo da diagonal. Na diagonal ou abaixo. O pivô é esse K aí, ou o AK. Tá? Então, e a primeira operação que eu faço é trocar a linha J com a linha K. Fiz isso, troquei a linha, continua normal. Elimina normalmente. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. É só isso, não tem muito mais segredo do que isso. Mudar uma linha com outra é muito simples. Vamos fazer com um exemplo. Pega um vetor, uma matriz 3×3 e o cara correspondente 3 aqui. Então a gente vai estar com a matriz... Primeiro, vamos olhar como é essa matriz. Não gostei dessa matriz porque ela não tem um elemento bom. Inclusive a matriz original que a gente pegou, ela era feita para que isso fosse... para que tivesse pivoteamento? Não. Então não vamos usar ela não. Deixa eu ver. Eu tenho uma matriz pronta aqui. Não, não tem. Vamos fazer tudo no braço então. Vamos rodar de novo. De novo. Aqui. Agora eu tenho um elemento na segunda coluna. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é... Então vou eliminar coluna 1. A primeira coisa que eu preciso fazer é saber quem que é o máximo da coluna 1. Então existe uma função chamada... Deixa eu ver se o nome é findMax. É findMax. Da coluna 1. Então a coluna 1 é todas as linhas da coluna 1. Só que tem que estar em módulo. Beleza. Tem que estar em módulo. E o findMax vai me dar exatamente o elemento máximo. Deixa eu ver se o argmax... o argmax vai me dar só o cara, a posição, que é o que me interessa. Então o K é essa posição. Daí eu vou fazer a mudança de linhas. Então como que eu faço isso? Então existem algumas maneiras. Talvez a maneira mais simples fosse criar um vetor intermediário para mudar as linhas. A gente não vai fazer isso, porque a gente não gosta de ficar criando vetores intermediários. O que eu vou fazer é criar um vetor dos índices JK. Lembrando que o J aqui é 1. Vou pegar as duas linhas JK, tá? O que isso daqui faz? Pega as linhas... Faltou rodar isso aqui. Pega as linhas J, que é 1, e K, que é 2. Tá vendo aqui? 1 e 2. E vou substituir pelas linhas K e J. Isso vai me dar exatamente a substituição de uma coisa por outra. Então aqui fui lá, calculei o máximo, vi que era 2, troquei as linhas. Agora eu faço a eliminação gaussiana. O M21 é A21 dividido por A11. M32 é A31 por A11. A linha 2 é subtraída da linha 1 vezes M21 e similar
para A3. Aqui é 1. E aqui está eliminado com o primeiro elemento, maior elemento na diagonal. Repito agora essa mesma ideia para a coluna 2. Só que agora vai ter um detalhe. A coluna 2, ele vai falar assim, qual que é o maior elemento dessa coluna em módulo? Ele falou, o 1. Opa, mas o 1 é esse cara aqui, eu não quero ele. Eu só quero mexer nessas duas. Então eu não posso fazer esse argmax 2 pontos. Eu preciso fazer do J até o fim. Então eu estou olhando só para esse elemento e este. Então beleza. O que ele vai me dar agora? Me deu 1 de novo. Tá, agora tem alguma coisa estranha. Quando eu olho para J até o fim, eu estou olhando para as linhas 2 e 3. Ele está falando, é a primeira dessas linhas. Mas ele está deslocado, porque eu estou começando na 2. Então se eu estou começando na 2 e ele está falando na primeira, eu tenho que pegar a linha 2. Então para poder fazer esse shift, eu somo J menos 1. Tá? Então quando J é maior que 1, ele vai dar o shift para baixo. Então qual que é a linha? É a linha 2. E aí, como J é igual à linha 2, eu não preciso fazer. Então aqui, se o K é diferente do J, eu faço essa mudança. Não é o caso, não preciso fazer. Passo para eliminação. 3, 2 por A, 2, 2. 3. Subtrai A vezes, que é o 2, desculpa, vezes M3, 2. E aqui é a minha matriz A. Tem que eliminar esse cara manualmente, mas tirando isso tá feito. Beleza? Esquecemos do B. E agora o B é só usar os M e aí resolve. Não exatamente, porque agora eu fiz mudança nas linhas. E quando eu faço mudança nas linhas, o B muda também. Então eu não posso só eliminar o B mais. Eu preciso me preocupar com que mudanças que eu fiz. Aqui eu vou fazer o pivoteamento com o B junto, tá? Tá aqui. A vezes ones, A. Na hora que eu faço essa eliminação aqui, eu vou trocar esses elementos do B também. E aqui também. Então aqui criei, rodei, 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 rodei. A minha matriz A está aqui, meu vetor B está aqui. A barra B está errado. Por quê? O que eu fiz de errado? Aqui eu não eliminei do B. Eu só falei que ia eliminar. M21 B1, M31 B1. E aqui. 32 B2. Não adianta só falar que vai fazer e não fazer. Então agora sim eu faço isso e ele elimina do B também. Então o que eu vou fazer é pegar a eliminação gaussiana que a gente tem que modificar A e B e colocar o pivoteamento aqui dentro, tá? Então aqui eu vou fazer a conta do argmax do módulo dos elementos abaixo da diagonal ou na diagonal, mais J menos 1. Se for diferente, faz o pivoteamento. E esse pivoteamento é exatamente isso daqui. E é só isso. Cria um cara aqui 10 por 10. Um vetor tamanho 10. Elingaus pivô. Aqui a gente vai chamar de pivô. AB. E aí resolve tri sup AB. E deu errado de novo. Por que deu errado? Porque aqui não é aleatório, não deu errado. Eu só escrevi errado. E tá aqui, o vetor de 1. Beleza? Exatamente como a gente queria. Ok? Então,
Essa é a base de eliminação gaussiana com pivoteamento de linhas. A ideia mais simples é exatamente essa, a gente troca as linhas da matriz e resolve o sistema. Aqui tem a seguinte complicação quando a gente faz da outra maneira. Eu tenho os elementos M e J guardados. Então, quando eu mudar as linhas, os elementos mudam também. Então, fica um pouco mais perdido nas contas, tá? Então, a gente vai fazer uma coisa chamada fatoração LU para entender mais o que está acontecendo aí. É um pouquinho mais complicado, mas é interessante, tá? Então, a gente já fala sobre isso. Então, pessoal, antes da gente continuar nesse assunto, uma coisa bastante importante aqui é o que acontece quando eu faço fatoração, quando eu faço esse tipo de pivoteamento para matrizes esparsas, tá? Então, o que eu falei que é o motivo para fazer pivoteamento, né? A nossa motivação principal, a única que a gente viu até agora, é eu não quero que a matriz, que o sistema resultante, né, a solução resultante fique com muitos erros numéricos. Então você faz fatoração com o objetivo de melhorar a estabilidade numérica. Só que tem algumas situações que não é o que você quer fazer, ou não só isso, né? Você também, obviamente, quer isso, mas não só isso. E um exemplo clássico, o exemplo de matriz esparsa, é uma matriz muito tradicional aqui, que é... Deixa eu ver como é que eu vou escrever ela. Usando linear álgebra. Matriz diagonal, identidade, vezes... Não, matriz identidade mesmo. Ponto 0i. Só que eu vou pegar toda a primeira linha dela e vou marcar com uns. Toda a primeira coluna eu vou marcar com uns. Se eu não colocar dimensão não vai dar certo. E o primeiro elemento eu vou marcar com o valor n, tá? Então a matriz é a seguinte. 10 aqui no primeiro elemento, 1 na linha, 1 na coluna, 1 na diagonal. E eu faço a eliminação, nosso Ehlers-Gauss aqui, na matriz A, para ver o que acontece. E quando eu faço a eliminação na minha matriz A, todas essas pessoas aqui, elas são exatamente as mesmas. Todo mundo aqui foi modificado. Todo mundo aqui foi modificado. Todo mundo aqui foi modificado. E assim por diante. E aqui nas colunas eu tenho os M's. Todos os M's foram criados, tem algum valor. Então minha matriz ela era esparsa. Lembra da definição de esparsidade? Ela tem muitos zeros. Então eu tenho aqui n elementos, n na coluna, n na linha e na diagonal, menos 2 aí que tenho repetido. Então eu tenho por volta de 3n elementos, tá? Então se ela fosse 1000 por 1000, eu tinha 3000 elementos quase. E enquanto que essa matriz resultante da fatoração LU, ela é toda densa, então ela teria 1 milhão de elementos. Ia ser horrível, tá? Só que se eu pegar essa matriz que eu tenho aqui em cima e mudar a ordem, pegar a linha e mudar com a última linha, então a saber eu vou criar essa matriz, eu vou chamar de Aurig, tá? Então se eu pegar a minha A, falar que é uma cópia da Aurig, fizer a mudança, calcular a eliminação gaussiana agora, eu peguei a linha e joguei para o final. Então, para poder fazer a eliminação aqui, eu tive que eliminar este elemento aqui. Foi muito fácil de eliminar esse elemento. Eu só tive que pegar e multiplicar essa linha final aqui por menos 1 e acabou. E fui fazendo o mesmo com o resto e foi facinho de eliminar tudo. Eu só modifiquei usando a primeira coluna e fatorei tudo. A matriz resultante, a saber, tem uma função chamada triu, onde você pode ver a matriz resultante. Ela pega toda a parte final, tá? Toda a parte triangular superior. A matriz resultante foi essa matriz aqui, onde só tenho elementos não nulos, além da diagonal, na última coluna. E eu usei aqui no Triel, tá?
menos 1 que eu posso ignorar a diagonal, eu usei esses valores M aqui. Eu tive que usar esses valores M para poder eliminar minha matriz. Eu poderia fazer mais. Eu vou pegar aqui, copiar, colar. E além de fazer a mudança aqui na linha, eu vou fazer a mudança na coluna. Isso é uma coisa que eu não falei para vocês que eu posso fazer, porque ela é um pouquinho mais complicada. Mas se eu fizer a mudança na linha e na coluna, minha matriz agora fica assim bonitinha. E a matriz triangular inferior fica assim ainda mais bonitinha. Os únicos elementos que eu preciso usar para eliminar são esses 9 aqui. Então o número de eliminações que eu faço é 9. E aqui eu tenho, além dos elementos da diagonal, eu tenho esses outros 9 elementos finais. Ok? Então, se você fizer a permutação direitinho, a sua matriz final ela vai ser bastante esparsa também. Então, aqui eu peguei um caso patológico, claro, mas na vida real isso também é muito verdade. Muitas matrizes são bem estruturadas. E se você fizer uma permutação, você consegue manter uma estrutura, ou pelo menos tentar manter uma estrutura parecida ainda para a matriz. Beleza? Então existe uma área de estudo que é de permutações ou pivoteamento para manter a esparsidade. É uma área um pouco mais complicada, porque quando você vai trabalhar com esparsidade, você já não tem uma coisa visual assim simples de fazer, dá muito mais trabalho. Mas é uma área extremamente importante. Alguns dos softwares que existem hoje na área de pesquisa, a gente ainda tem muita pesquisa, e que a gente não consegue fazer uma coisa decente, justamente de você achar um pivoteamento bom e de eliminar usando esse pivoteamento de uma maneira boa. Eu digo gratuitamente, sabe? Que a gente muitas vezes ainda tem que usar umas coisas pagas para fazer resolução do sistema bem. No caso da gente, professor, né? Provavelmente a gente tem o software, uma versão acadêmica que a gente usa para fazer pesquisa. Mas isso quer dizer que tem gente na indústria que precisa comprar software por causa da eliminação, por causa da resolução de sistemas, tá? Então, imagina que você fala assim, olha, você chega para o seu chefe e fala assim, eu preciso que você compre esse software. Falar, por quê? Porque eu preciso eliminar, eu preciso fazer resolução desse sistema aqui. É só isso, sabe? Porque não dá, ele é muito, muito grande para fazer fora disso. Claro, existem alternativas e dependendo, às vezes não é tão necessário assim. Mas é uma coisa que a gente vê acontecer, tá? Então, eu vou parar aqui, eu quero só dar um overview para você poder ir fazendo uns exercícios para a aula que vem, que vai ser o próximo tópico, decomposição LU. Ou talvez um tópico de uma aula separada. Decomposição LU. E aí, decomposição LU é um tópico muito bom. Quando a gente fala de eliminação gaussiana na matemática aplicada, quase sempre a gente acaba pensando em decomposição LU. A gente, em vez de falar de, faz uma eliminação gaussiana, a gente acaba falando, faz LU. Até porque é mais curto de falar. E por quê? Porque a ideia básica é a mesma. A decomposição LU, você vai pegar a matriz A, e no lugar de você fazer uma eliminação gaussiana para resolver um sistema, você vai fazer uma fatoração e escrever ela como uma multiplicação de duas matrizes, uma matriz L e uma matriz U. L vai ser uma matriz triangular inferior com a diagonal unitária. E a U vai ser uma matriz triangular superior e só. E a questão é que você vai multiplicar essas duas, você vai ter a sua matriz original. Então você quer achar quem são essas matrizes L e U. E o truque é, se você fizer a eliminação gaussiana, U é a sua matriz resultante. O truque maior é que L você obtém pelos valores M e J. Tudo bem? E a maneira de você fazer isso, e isso vai ser um exercício, principalmente para quem já estiver no ponto mais avançado de cálculo numérico, é você saber que quando você está fazendo a eliminação gaussiana, o que você está fazendo é, você está pegando a matriz A e multiplicando pela esquerda por operações
por matrizes que correspondem a operações elementares. E elas são de 3 tipos. O tipo número 1, tá? O tipo número 1 é trocar linhas. Então, trocar linhas é fazer LJ troca de linha com LK. E acontece que essa matriz aqui, que eu vou chamar de no caso eu vou chamar ela de PJK, ela pode ser escrita como uma matriz que tem um monte de 1s. Aí na posição JK, tudo bem, aqui, na posição J e na posição K, você vai trocar o que deveria ser 1 e 0 de lugar. Tá vendo? Você trocou esses caras aqui. E aí você continua normal até o final. Então esses elementos aqui, essencialmente, são trocados. Você pegou a linha J e a linha K, minha mão está aparecendo, sim. Linha J e linha K, e você troca ela de lugar, você tem exatamente a matriz PJK. Tudo bem? Quando você faz a gente não fez em eliminação gaussiana, porque não precisa, mas é uma operação elementar. Um escalamento. Alguns softwares podem fazer escalamento, sim. Um escalamento é você pegar uma linha e multiplicar essa linha por um valor alfa, diferente de zero. Esse é muito simples, na verdade. O que você está fazendo é simplesmente fazendo um alfa j aqui, que você pode chamar de j. Diz que esse é um valor j. Esse alfa j é simplesmente você multiplicar a diagonal não. O elemento da diagonal jj por alfa. Tá? Então aqui é na posição J. E o último, que é o mais importante, que é a eliminação. Você está fazendo um LI, recebe LI menos MIJLJ. Isso é exatamente você pegar... Vou escrever isso aqui primeiro de uma maneira matricial antes de piorar. Imagina que você tem exatamente 2 linhas, tá? Você tem 2 linhas na sua matriz. Vou colocar aqui. Você tem... Vou deixar um espaço para fazer a conta aqui. E as linhas LI e LJ. Então a gente falou, LJ vem em cima e LI embaixo, tá? Eu estou usando a linha J para eliminar a linha I. Por isso que eu coloquei nessa ordem. Você faz alguma conta com elas e você mantém a linha J exatamente como está. E você fica com a linha I menos MIJLJ. Coloca números aí nessa matriz da esquerda para que isso dê certo. Então, para que isso daqui dê certo, 0 mantém exatamente a linha J. E embaixo você vai ter a linha I, exatamente o que já tinha antes, menos MJ vezes LJ. Vira isso aqui. Então você tem essa matrizinha aí, que é uma matriz 2×2, com um elemento abaixo da diagonal. Só que isso não é o que você tem na prática. O que você tem é a matrizona toda. Então isso vira 1, 1. Aí aqui, de novo, na coluna J, você tem um 1 aqui. E aí na linha I, você tem um menos MIJ. É difícil fazer isso aqui. Ok? Então aqui é o J, aqui é o I. Aqui é o J e aqui, que não importa, é o I. Beleza? Essa matriz aqui a gente chama de E, ou pelo menos eu uso E e J para ela. E ela equivale a fazer essa operação. Eliminação gaussiana consiste de quê? Consiste de você pegar a matriz A
Aí você faz um monte de operações elementares aqui. Então você faz, por exemplo, troca a linha, sei lá, linha K com a linha 1. Elimina todo mundo embaixo. Então elimina a linha 2 com a linha 1. Elimina a linha 3 com a linha 1. Elimina a linha 4 com a linha 1. Beleza, acabou a primeira coluna. Próxima coluna. Troca outra linha, tipo a linha 3 com a linha 2. A 2 agora é que me interessa. Aí elimina 3, 2, elimina 4, 2. Aí troca a linha 4 com a 3. Aí elimina 4, 3. No final disso tudo você vai ter a matriz U que você tinha antes. Beleza? Então é exatamente isso que está acontecendo com decomposição LU. Tá? Inclusive isso daqui já é demonstração básica de LU. Então estou fazendo metade do trabalho. O que você vai fazer como exercício? Primeira coisa, considere só E e J. Então o exercício que eu quero que você faça é o seguinte. Eu quero que você escreva E e J como a matriz diagonal menos M e J vezes um vetor vezes outro vetor transposto. Tá? Então, esses vetores aqui, quem que são? Para que isso aqui seja verdade. Então, quem que é E e J? Tá? Então, se você fizer algumas contas, você vai ver exatamente quem que é. Brinque com os vetores que tem os vetores canônicos, e aí você vai achar. A segunda conta que eu quero que você faça eu quero que você defina, eu quero que você calcule E i J vezes E K J, tá? Com K menor que o I. Então isso daqui é exatamente o que acontece quando você está fazendo a eliminação. Você eliminou a linha K e aí você vai eliminar a linha J. E depois faz para K maior que I, que é em outra ordem, que não mais a mesma. Quero que você faça a conta IJ E e K para o K menor que J e o K maior que J. Então agora eu estou mudando a coluna, só que eu estou na mesma linha. Faz diferença se eu eliminar primeiro um, depois o outro? Então faça essas contas. E aqui uma que vai te deixar um tempo de cabelo em pé. Qual que é a inversa disso? Tudo bem? Qual que é a inversa dessa matriz? Essa você vai sofrer um pouquinho. Se você fizer isso tudo e ficar feliz, eu quero que você tente achar E21, E31, E41, E32, E42 e E43. Resolva isso daqui. Faça essa conta aí, tá bom? E aí, se você conseguir resolver isso tudo, e a inversa dessa conta inteira, beleza? Isso deve te deixar um tempo feliz, tá bom? Até que eu volte para acabar com a aula de decomposição LU. Então, aqui. Achei. Então, beleza. Tava sofrendo com o botãozinho ali. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente falou sobre eliminação gaussiana e resolução de sistemas triangulares. O próximo passo a partir daqui seria falar de decomposição LU. Talvez eu fale na próxima aula, talvez eu deixe para uma aula futura. É um tópico muito interessante, dá para falar muito sobre matriz de eliminação gaussiana e fatorações. É um dos tópicos que a gente mais gosta. Mas a gente tem que fazer a ementa de cálculo numérico primeiro. Então, possivelmente, a aula que vem a gente fale sobre quadrados mínimos e ajuste de curvas. Tudo bem? Obrigado, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like, me segue nas redes sociais e todas aquelas coisas que as pessoas falam e já estão acostumadas e eu não sei falar porque eu não tenho prática. Ok? Então, brigadão e a gente se vê na próxima. Abraço.